boa tarde a todos, que a paz e o amor do Mestre continuem nos envolvendo. Como a Nina falou, nós vamos começar esse mês, né? Já começamos, né, Malu? Falando das epístolas do Paulo, tá? Gente, epístola vem do grego, né? E significa mensagem, ordem. Já no latim, significa carta ou mensagem escrita e não assinada. As epístolas, elas geralmente são mais formais do que uma carta. A carta é mais pessoal e as epístolas elas são mais formais, né? Uma epístola é uma correspondência entre duas ou mais pessoas. E foi neste formato que vários livros do Novo Testamento foram originalmente escritos. Tá? Dos 27 livros do Novo Testamento, 21 pertencem ao gênero epistolar. Eram cartas redigidas que tinham como objetivo orientar, aconselhar e instruir os responsáveis pelas igrejas recém-formadas, direcionando-as, né? Cada carta à necessidade de cada igreja. E muitos estudiosos hoje dizem que cada carta, ainda hoje, possui uma mensagem especial para nós. É isso que nós vamos ver agora nessa epístola que nós vamos falar, tá? Dessas 21 cartas em gênero epistolar, 13 delas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Né? Então, são as epístolas paulinas. Elas levam o nome dos destinatários, sejam eles indivíduos ou comunidades. Por isso que nós encontramos no Novo Testamento, assim, epístola aos Romanos, aos Coríntios, epístola a Timóteo, a Tito. Né? Qual era o objetivo do Paulo com essas epístolas? Orientar tanto administrativamente como pastoralmente essas novas igrejas. Vocês estão lembrando que o cristianismo, essas novas igrejas foram as igrejas cristãs, que Jesus veio e que Paulo foi o grande apóstolo que saiu distribuindo, entre aspas, ou seja, levando a mensagem do Mestre a todos esses lugares. Ele começou no Oriente, né? Depois que ele de ter evangelizado toda a Ásia, a Palestina, ele saiu para o Ocidente. Né? E ele queria, o propósito do Paulo nesta época era, após todo o seu trabalho no Oriente, chegar no Ocidente e se situar em Roma, e dali expandir, chegando até o final do Império Romano, que naquela época ali era a Espanha. Tá? Só Paulo, o que é que ele queria na realidade? Ele queria, como novas igrejas, novas comunidades estavam sendo abertas, ele queria levar a boa nova do Mestre a essas novas igrejas. Tá bom? E então, gente, Emmanuel, nas epístolas, segundo Emmanuel, as epístolas paulinas são consideradas pela espiritualidade superior como cartas imortais do Cristo endereçadas para toda a cristandade universal. No livro do Emmanuel, né, Caminho, Verdade e Vida, ele nos diz assim: as ações e as epístolas do Paulo tornaram-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do Mestre inflamando os corações. E Paulo inflamou diversos corações. Ele trabalhou muito, muito. Durante anos, ele viajou por diversos locais, evangelizando. Né? Igrejas foram edificadas nas províncias romanas da Galácia, atual Turquia, Macedônia, Grécia, Ásia. Né? Com isto, ele foi levando o cristianismo, e o cristianismo foi se expandindo. Né? Com o crescimento da igreja,
olha o que acontece. Era necessário trabalhar a base da igreja, né, os valores, o evangelho de Jesus, ou seja, evangelho, vocês estão lembrados que significa a boa nova, a boa notícia, né. Então é o evangelho, ele precisava levar essa boa nova a toda essa novas comunidades. E o que acontecia? Com o crescimento dessas igrejas, antigamente, né, era toda o evangelho era feito oralmente, mas agora tinham tantas novas igrejas que não dava mais. E o que precisava? Como naquela época não existia a facilidade de transporte como hoje, não tinha internet, Paulo usou as cartas para se comunicar, para passar as instruções, as orientações, o que precisava ser realizado em cada igreja, em cada comunidade, tá. E nós hoje vamos falar um pouquinho da Epístola aos Romanos. Esta epístola, ela é a primeira e a mais longa epístola paulina. E ela é considerada como o mais importante legado teológico. Quando eu falo legado teológico, eu quero dizer um legado dos princípios de uma religião, de toda a orientação daquela religião, né. Esta epístola é o mais importante, ou talvez um dos mais importantes documentos do Novo Testamento. O evangelho na sua expressão mais pura, tá. Lutero, muitos estudiosos afirmam que Lutero, após ler a Epístola aos Romanos, ele declarou, abre aspas, toda a escritura ganhou novo significado, ao passo que antes a justiça de Deus me enchia de ódio, agora se tornou admiravelmente bela e me enchia de amor. Esta passagem veio a ser para mim uma porta para o céu. Aos olhos de inúmeros historiadores, o comentário à Epístola aos Romanos por Lutero em 1516 foi o verdadeiro ponto de partida da Reforma Protestante, né? E o que acontece? Paulo escreveu essa epístola quando ele estava em Corinto, uma cidade grega, né, e era grande essa cidade. E em Corinto, assim como em Roma, ele estava se dirigindo, lembra que eu falei que ele estava se dirigindo a Roma, né. Em Corinto, assim como em Corinto, Roma também era uma grande cidade. E o que acontecia? Paulo estava presenciando, vendo de um lado, o crescimento da igreja, do cristianismo, né, valorizando todos esses novos valores espirituais, né, trabalhando uma vida rica em valores nobres, e do outro, ele estava vendo Roma. Naquela época, Roma era a capital do Império Romano. Nós podemos até falar que estamos falando do centro do mundo naquela época. Roma era considerada, ela era o centro cultural, social, político e religioso, tá. Tudo convergia para Roma naquela época, tá. Tem até aquela expressão: "Todos os caminhos levam a Roma", porque todas as estradas chegavam a Roma, né, então tudo acontecia ali. Então, em Roma, nessa época, o que era? O cristianismo começando, surgindo, né, e pelo outro lado, a opulência reinava ali. Naquela época, era o imperador Nero, tá. Então Roma era o centro da convergência de diversas riquezas, né, vários estrangeiros, várias culturas diuturnamente estavam chegando, então era um burbúrio aquilo ali, né, aquilo ali borbulhava de novidades, de valores, só que o que acontecia? Paulo, sabendo disso tudo, ele via que tudo acontecia ali, inclusive a perseguição e morte. A religião cristã,
Apesar de toda essa perseguição e das mortes, a religião cristã não parava de crescer em Roma. E Paulo sentia a necessidade de chegar ali e mostrar os novos valores, a nova religião que estava surgindo, né? Se por esse lado existia essa igreja que estava surgindo, no outro, em Roma, existia uma opulência de riquezas, uma atmosfera moral contrária, totalmente contrária à prática do evangelho. Um verdadeiro catálogo de vícios que o paganismo gerou. Por esta razão, esta foi uma das razões principais que fez com que Paulo, na carta aos Romanos, colocasse como tema principal o plano da salvação, o plano de salvação dos romanos. Então, se vocês encontrarem a epístola do Paulo, o seu objetivo principal é Paulo mostrar o plano da salvação, a importância de levar este plano aos gentis. Tá? Porque essa epístola, como nós falamos, ela é enorme. Ela encontramos a justificação pela fé, temas, justificação pela fé, a idolatria e a depravação da humanidade, a importância das missões, hino de adoração e por aí vai. Mas o que é que Paulo queria mostrar? A tendência pecaminosa do ser humano, de um lado, e do outro, a regeneração, através do evangelho. Tá? Tanto que em Romanos, né, capítulo 2, versículo do 1 ao 16, ele diz: para ocorrer a salvação, todos os seres humanos devem estar cientes de que, sendo julgados por Deus, devem agir de acordo com os princípios da sua justiça. Já no mesmo capítulo, mas no versículo 7, ele continua e ele vai dizendo: os homens que se afastaram de Deus, ou que o desconhecem, que trazem o coração impenitente, que pecam contra a lei, serão submetidos à justiça divina, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Muitos estudiosos nos mostram que o que Paulo queria dizer, ele estava se referindo profundamente à lei de adoração, que diz respeito ao que atrai as nossas aspirações. Qual o teu móvel? O que é que está te levando? Qual o teu telos, né? Ou seja, os nossos desejos e sentimentos. A lei de adoração é o que nos torna, nós adoramos aquilo para onde estamos colocando a nossa atenção. Então, o nosso Deus torna-se ou Deus de amor e bondade ou Deus material. Tá? Então, gente, o que polariza a nossa estrutura emocional, isto é, nos tornamos aquilo que adoramos, porque ao adorar alguma coisa, todas as nossas atenções, desejos, aspirações se dirigem para a conquista daquele objetivo. Nossa vida passa a girar em torno dele, aquilo que eu adoro. Né? Passamos a moldar nossas vidas e comportamentos em função desta conquista. Portanto, as nossas aspirações nos moldam por dentro, moldam nossos valores, as nossas atitudes, os nossos hábitos. Se você opta pelos recursos, pela posse dos recursos materiais, nós vamos empenhar muito do nosso tempo a busca dos bens materiais, dos recursos materiais. E aí, então, começamos a estabelecer uma lista de prioridades. A aquisição e manutenção desses bens passa a ocupar os primeiros lugares desta lista. Eu vivo em função daquilo, eu adoro aquilo, eu trabalho para aquilo. Então, eu canalizo o meu ser para aquilo, não é? Então, Jesus já tinha nos dito: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, o meu coração vai estar aonde eu canalizo, o que eu quero buscar, o que eu quero conquistar, né? Porque onde estiver, repetindo, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.
O ambiente onde está situado aquilo que você valoriza é o ambiente que irá prender o seu coração. É lá que você vai viver. Isto é lei de adoração, né? Nesse aspecto, a carta aos Romanos talvez seja a epístola mais atual do Paulo. Ela não cai de moda, né? Ela não sai de moda. A gente sempre está correndo atrás desses bens loucamente, né? E então, esta carta sintetiza um estilo de vida do homem espiritual terreno, sua postura diante da vida e diante de si mesmo. Estudar essa carta, nos leva a pensar: o que é que eu quero da vida? O que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou adorando? A mim mesmo? Aos bens materiais? Ou a minha essência divina? Estou valorizando essa essência que há em nós? Né? Quando você adora a Deus, trazendo agora para a nossa doutrina, tá? Bem que não saímos da doutrina espírita. Quando você adora a Deus, é em Deus que você irá viver. Quando você progride no processo de adoração, você se torna divino. Os potenciais da divindade que estão no seu espírito se desenvolvem, são atualizados, evoluem. Isto, em uma boa síntese, de um bom resumo, significa que brilhe a vossa luz. E aí você se tornará um refletor dos atributos da divindade. Você alcança um padrão de bondade, de inteligência, de compreensão, de autocontrole, uma religiosidade que te faz entender quem você é e o que você veio fazer aqui. Percebe-se claramente como filho amado do Pai, feita à sua imagem e semelhança. Era esse alinhamento com a parte mais profunda do nosso ser que Paulo estava preocupado em mostrar aos romanos, né? Por isso que essa carta é atual, né? Ele não estava preocupado em construir templos de pedras ou estabelecer hierarquias sacerdotais, em declarar um conjunto de dogmas ou rituais, porque para ele, Paulo, esse tipo de coisa, hierarquia, templos de pedras, dogmas, na carta ao Romano ele diz: isto é comida de recém-nascido. O Deus único do Paulo, que ele estava querendo mostrar, é muito maior, é muito mais profundo do que isso. Ele estava apontando para estágios mais avançados da lei de adoração. Dizia que a verdadeira adoração é a do coração. E quando o seu coração se torna um altar, você potencializa a essência divina e irá viver a plenitude da lei de amor, justiça e caridade. Fica a mensagem: onde está o teu tesouro? Né? Que resplandeça durante toda essa semana a nossa luz. Boa semana a todos.